O objetivo principal deste seminário é a sensibilização dos participantes para a riqueza estética, semântica e tecnológica que o campo da arte computacional permite endereçar, configurando-se como um território de e transdisciplinaridade. Visa ainda a sensibilização dos participantes para o potencial do endereçamento de distintas áreas do conhecimento e da sua comunicação impactante através da arte computacional. Para dinamizar esta sessão, temos presente o professor Pedro Alves da Veiga, que é um artista e investigador transdisciplinar, licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Estudos Avançados de Média Arte Digital pela Universidade Aberta e doutorado em Média Arte Digital também pela Universidade Aberta e Universidade do Algarve. É professor auxiliar na Universidade Aberta, no Departamento de Ciências e Tecnologia. Esteve ligado à atividade empresarial durante mais de 2 décadas e desenvolveu trabalhos premiados de web design e multimédia. É membro integrado do Centro de Investigação em Artes e Comunicação, colaborador do IDMAIS, Instituto de Investigação em Design, Média e Cultura. Desenvolve ainda atividade artística em assemblage, programação criativa generativa e audiovisuais digitais. Tem exposto as suas obras individual e coletivamente em Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Roménia, Rússia, China, Tailândia, Brasil e Estados Unidos da América. Tem participado também em vários projetos de investigação no cruzamento da arte, ciência e tecnologia, sendo que as suas áreas de interesse de investigação atravessam a arte, a sociedade, a sustentabilidade, o artivismo e o ativismo, as metodologias de investigação baseadas na arte e na curadoria da média arte digital. Portanto, após a intervenção do professor, haverá também um espaço de debate e partilha e os participantes poderão colocar as suas questões no chat por escrito para posteriormente serem respondidas. Portanto, passo então a palavra ao professor Pedro Alves da Veiga. Muito obrigado e muito obrigado, antes de mais, pela organização do evento, por todos os convites que foram endereçados, aos participantes também por estarem aqui assim para esta sessão e, portanto, sem mais demoras, eu vou partilhar a apresentação que tenho para esta sessão. Penso que já devem estar a ver neste momento. Okay. Aqui o tema da arte computacional é de facto um tema que permite uma divagação bastante grande. Eu vou tentar não ser excessivamente, efusivo nestes vários tópicos que aqui vão aparecer, para justamente nós termos a tal oportunidade depois para as perguntas e respostas. Vamos fazer aqui assim uma espécie de um périplo quase histórico, por um lado, e depois também um pouco temático por várias áreas. Uma vez que temos participantes oriundos de várias formações, com vários graus de interesse, a apresentação não é excessivamente técnica, aborda alguns tópicos um pouco mais técnicos, mas poucos, e penso que não serão suporíferos para aqueles que não dominam esses aspectos, e portanto vamos então dar início. Como primeira abordagem, vamos ver aqui o que é que esta designação implica. Essencialmente, quando tomamos a designação de arte computacional no sentido literal, é praticamente toda a arte que não pode ser desenvolvida a não ser que se utilizem computadores. E, portanto, é o resultado da execução do código computacional que nos vai permitir obter, vários média que podemos combinar, desde imagens, sons, vídeos, animação, ou até mesmo o controle de dispositivos externos, como sensores, atuadores, ou até sistemas, por exemplo, ligados à bioarte, sistemas biológicos. A arte computacional tem, raízes bastante já antigas e quando surgiram as primeiras formas que hoje são reconhecidas como tal, na altura não eram propriamente entendidas como arte. Eram vistas mais como uma curiosidade de engenheiros que faziam alguns testes, alguns exemplos de manipulação de linhas, sobretudo de formas abstratas e geométricas, e eram, categorizadas um bocadinho mais como uma curiosidade do que propriamente como uma manifestação artística, o que, felizmente, já não existe hoje em dia tanto preconceito assim. Há uma família grande aqui que nós podemos considerar em torno da arte computacional, desde o código criativo, arte generativa, glitch art, live coding, música eletrónica e composição algorítmica, há de facto aqui muitas
subcategorizações dentro desta grande família da arte computacional. Vamos aqui assim ver algumas, não todas, porque é praticamente impossível analisar toda esta enorme família, mas vamos começar por algo que é comum a todas elas, que é o conceito de algoritmo. O conceito de algoritmo vem justamente da latinização do nome de um estudioso persa que escreveu um tratado de álgebra no século IX e que foi traduzido para latim no século XII. E é a partir desse tratado que nós derivamos para a maior parte das línguas ocidentais o conceito quer de algarismo, quer de algoritmo, dado que o nome do senhor era Al-Khwarazmi. E, portanto, a descrição do algoritmo é relacionada com este tratado, em que era o conjunto de passos necessários para efetuar operações aritméticas e matemáticas com os algarismos. Basicamente, aquilo que hoje em dia nós entendemos como algoritmo é um conjunto de instruções para obter um determinado resultado, que é uma resolução de um problema. Esta imagem que aqui está demonstra uma resolução, enfim, um pouco a alto nível. Temos um problema, que é o candeeiro que não acende. Vamos então, enfim, tentar percorrer aqui várias soluções possíveis, ver se a lâmpada está enroscada. Se não estiver, enroscamos, é a solução. Se a lâmpada estiver fundida, trocamos, e se nenhuma destas soluções funcionar, trocamos de candeeiro. Claro que isto é algo muito generalista, mas podemos ter algoritmos muito mais precisos. Eu dou-vos só aqui mais um exemplo em que temos o algoritmo guloso. O algoritmo guloso parte de uma família de números que estão ligados entre si por várias enfim, conexões, e a forma como ele transita de um algarismo para o outro, de um número para o outro, é procurando aquele que é maior. Por isso é que se chama guloso. Então vai fazer este percurso aqui assinalado a vermelho, entre o 7, o 12 é o número maior, portanto o 3 é ignorado, e a partir do 12 o número maior é o 6. Este é um algoritmo que permite obter um resultado e é relativamente fácil de chegar a esse resultado, uma vez que implica apenas uma comparação breve daqueles números que ali estão. Do lado verde desse desenho aparece-vos o algoritmo do maior caminho. E o algoritmo do maior caminho o que faz é somar todas as combinações possíveis destes números até chegar à maior combinação. Portanto, é um algoritmo que demora mais tempo a ser executado, uma vez que vai ter que testar todos os caminhos possíveis até determinar qual é que é o caminho mais interessante. Portanto, estamos a falar aqui de um universo muito pequeno e, portanto, fácil de ver e de testar quase de forma humana, mas quando nós temos milhares de combinações possíveis, é aqui justamente que os computadores começam a ter um papel bastante mais interessante e muito mais relevante também. Contudo, e uma vez que o nosso enfoque aqui assim é a arte, convém então vermos como é que os algoritmos foram aplicados à arte. E uma das formas, enfim, mais conhecidas justamente dessa aplicação é a azulejaria, em particular a azulejaria islâmica, que é particularmente complexa. Não se trata apenas de pôr quadrados ao lado uns dos outros, mas sim várias formas que eram desenhadas através de processos geométricos que davam resultados muito específicos, muito concretos e que permitiam fazer a cobertura total de paredes. Contudo, e isto é um aspecto que provavelmente muitos de nós também podem desconhecer, a azulejaria islâmica foi mais longe, conseguiu produzir também formas de cobrir superfícies tridimensionais, não apenas planares, mas tridimensionais e, portanto, sempre através de cálculos muito bem determinados para conseguir chegar a estes efeitos que nós aqui vemos. Uma forma mais simples e relacionada de alguma maneira com a questão da azulejaria é o conceito da tesselação. A tesselação geométrica, essencialmente, é, por definição, a cobertura de um plano através da combinação de figuras geométricas. Sendo essas figuras geométricas polígonos regulares, só existem três tesselações possíveis, que são as dos triângulos, dos hexágonos e dos quadriláteros. Não existem mais polígonos regulares que permitam fazer essa tesselação, a menos que nós combinemos diferentes polígonos para isso. Um dos mestres da tesselação é o N.C. Escher, vem justamente aqui assim um dos desenhos dele, e geralmente ele parte de configurações que podem ser ou triangulares ou hexagonais ou de quadriláteros para chegar aos efeitos pretendidos. As outras formas de tesselação, como eu referi, podem ser combinações. Por exemplo, nesta imagem nós vemos aqui deste lado a forma de passar de uma tesselação triangular para uma hexagonal, mas aqui assim nesta imagem já vemos uma tesselação diédrica em que temos a utilização de triângulos juntamente com quadrados. E através da repetição destas formas conseguimos então cobrir completamente o nosso plano.
Claro que depois podemos passar para formas bastante mais complexas, como estas que aqui estão em baixo, em que temos polígonos com um número arbitrário de lados, ou então triângulos, mas que não são triângulos regulares. E, portanto, tudo isto são formas que, através de computação, nós conseguimos rapidamente chegar a resultados interessantes, mas provavelmente não demoraríamos bastante tempo para as conseguir. Há aqui assim um vídeo que está disponível no YouTube, que mostra justamente a forma como é possível fazer a tesselação planar, utilizada pelo Escher para os seus, os seus desenhos, as suas gravuras, e ela tem o link aqui assim, eu depois partilharei também a apresentação e, portanto, poderão ver aqui as formas como isto é feito. Eu vou passar muito rapidamente, portanto, desde o desenho de uma forma num quadrilátero, depois recortam-se apenas dois lados que têm que ser adjacentes desse mesmo quadrilátero, portanto, aquelas formas que estão ali a ser recortadas, que podem ser quaisquer, são retiradas do quadrilátero e depois são rodadas e vão ser colocadas nas faces adjacentes. Portanto, exatamente a forma como estão aqui assim a ver, e obtém-se então uma figura que aparentemente é bastante irregular, mas que é justamente a figura que vai dar origem à tal tesselação que nós vamos seguir. Eu vou passar o vídeo muito rapidamente, depois poderão vê-lo. Aqui assim ele já colou com fita cola aquelas duas formas, e agora vai desenhar naquela forma, enfim, neste caso um camaleão, podia ser qualquer outra coisa, e a partir deste momento vai então usar aquela forma para replicar o nosso objeto de tesselação numa folha, representando o plano, neste caso não é o plano total, mas um quadrilátero, e depois vai colorir, todo este processo é feito à mão, colorir cada uma daquelas formas até chegar, aqui vou passar bastante mais para a frente, até chegar a um resultado já mais próximo então daquilo que nós imaginamos como sendo as figuras do Escher. Aquilo que acabamos de ver e aquilo que este vídeo nos mostra é justamente um exemplo de arte procedimental, tradução do inglês de procedural art. A arte procedimental pode ser definida como sendo arte gerada a partir de um conjunto de procedimentos, que são descrições, relações, condições, comportamentos. Há aqui uma ligeira diferença em relação ao algoritmo, enquanto o algoritmo é muito preciso, muito específico, aqui nós estamos a lidar com um procedimento mais geral. Naquele caso anterior que acabámos de ver, falava-se em recortar aquelas formas dos lados do quadrilátero, mas não se dizia se o recorte tinha que ser curvo, tinha que ser a direito, portanto, há muitos graus de liberdade que são deixados justamente para serem seguidos. E, portanto, estes procedimentos não são necessariamente tão definidos, tão bem clarificados como no caso do algoritmo. Alguns exemplos, atar um nó. O procedimento de atar um nó não determina se tem que ser com a mão esquerda, com a mão direita, que tipo de linha vamos usar, que tipo de nó vai ser feito, apenas atar um nó é um procedimento. E aqui assim surge também referência ao exemplo anterior. Para ilustrar um pouco mais este exemplo, e agora podem começar a surgir aqui alguns desconfortos por eu não estar a falar de computadores, mas já lá vamos. Vamos falar aqui de um caso muito interessante, a meu ver, que é este livro de Raymond Queneau, de 1961, que é um exemplo de poesia combinatória. Vou-vos mostrar também aqui assim, um vídeo que faz a apresentação deste livro. Ele chama-se 1000 bilhões de poemas. Basicamente tem sonetos, são 10 sonetos, e as linhas dos sonetos estão todas divididas. Portanto, nós, ao virar a página, não viramos a página, viramos linha a linha. E podemos combinar estas linhas todas entre si para obter, de cada vez que o fazemos, um novo soneto. Portanto, são 14 linhas, são 10 páginas, e a combinação das 14 linhas em 10 páginas é que dá origem aos tais 100 mil bilhões de poemas. Porque é que isto será um exemplo de arte procedimental, procedural art? Porque não existe aqui uma regra de como é que os poemas têm que ser gerados pelo leitor. Ele não determina que o leitor tem que virar apenas a primeira linha de cada vez, não. Há aqui uma liberdade grande na forma como essa leitura pode ser feita. Há apenas uma indicação geral do procedimento. Só para termos a noção do número gigantesco que nós atingiríamos caso quiséssemos seguir aqui um algoritmo de virar a primeira linha e depois a segunda linha, depois a terceira linha e continuar por aí fora, teríamos cerca de 200 milhões de anos de leitura integral para conseguir chegar aqui assim a todas as combinações possíveis destes poemas. Claro que o interesse do livro é bastante diverso, não há aqui assim a intenção de
procurar todas as combinações possíveis, mas é muito mais, se calhar, enriquecedor até para o leitor poder aleatoriamente virar um número qualquer de linhas e saber que vai sempre obter um poema, sempre com rimas certas, porque as rimas são todas respeitadas integralmente no formato que é seguido pelo seu escritor, e inclusivamente que, apesar de poderem ser poemas um pouco surrealistas, eles farão sempre sentido do ponto de vista gramatical. Portanto, há aqui assim um esforço grande também na sua construção para chegar a este resultado. Esta área da poesia combinatória é uma área que também tem tido uma expressão muito grande já no universo da computação e, portanto, existem já muitos eventos, inclusivamente, dedicados a este tipo de literatura generativa, que é o nome que ela depois adquire. Um outro exemplo que vai ser também aqui assim bastante relevante é o da arte processual, o process art, que surge também na década de 60 e é sobretudo inspirada pelo movimento Dada e também pelas pinturas de Jackson Pollock. Se não conhecem, devem de certeza conhecer pelo menos os quadros com os salpicos, vez que é a sua imagem de marca, em que o objetivo desta arte processual não é tanto como a arte clássica que considerava a obra de arte como objeto finalizado, não. A arte processual considera que todo o processo de criação, portanto, todo o ato criativo, desde o início até ao final, é a obra de arte em si. Portanto, acaba por ser quase que uma performance, ou um registro de uma performance, que é considerada aqui assim como sendo a obra de arte. E, portanto, é um tipo de arte que favorece muito o processo criativo e não apenas o objeto final. E, portanto, aquilo que nós podemos encontrar em muitas peças deste tipo de arte é a recolha, a classificação, compilação, associação, estruturação, ações e procedimentos que conduzem ao seu desfecho, conclusão ou apresentação. O simples facto de eu ter escrito ali assim também a palavra procedimentos já começa aqui a causar algumas ligações em relação justamente ao tipo que nós vimos anterior, da arte procedimental, e, portanto, a arte processual pode estar ligada ou não justamente à arte procedimental. Este processo, nós vamos aqui assim ver um exemplo, chama-se Camera Recording Its Own Condition, a câmara que grava a sua própria condição, com 7 níveis de abertura, 10 velocidades e 2 espelhos. E a obra é este mosaico que reflete exatamente o processo de criação, em que o fotógrafo fez variar justamente a forma de captar a fotografia, variando com 7 aberturas, com 10 velocidades e com 2 espelhos, e que vai desde o branco absoluto até ao negro absoluto, passando por todo aquele gradiente. E nós olharmos para o mosaico, percebemos o que é que aconteceu, o que é que foi feito, que houve de facto então esta variação e, portanto, o processo está refletido, está espelhado na própria obra de arte. Outro aspecto que vamos aqui considerar também é esta ligação que a dada altura surge também histórica entre a arte e a ciência, que eram entendidas como áreas completamente, enfim, não diria divergentes, mas pelo menos bastante separadas. Em que, por volta da década de 50, mais ou menos a meio da década de 50, o Ben Lapowski, que trabalhava com uma série de equipamentos que se podem considerar computacionais, mas analógicos, não digitais, reconheceu algum valor estético nas formas de onda que eram mostrados nos osciloscópios. E então dedicou-se a fotografar essas formas de onda e a imprimir as suas fotografias. E chamou-lhes os oscillons. Os oscillons são então essas fotografias que nós temos aqui assim, que provavelmente para nós são até quase banalizadas por aquilo que hoje em dia vemos nos screensavers dos computadores, mas que na altura eram uma novidade absoluta para um público mais diversificado. Um pouco mais tarde, o John Whitney, que é um animador, um compositor e inventor americano, trabalhava na IBM, faz também uma série de experiências com animação produzida por computador, e em 68 ele tem aqui assim uma apresentação muito, muito curiosa de um sistema da IBM que trabalha com aquela caneta em que no ecrã o operador vai marcar cada um dos pontos de interação, vai fazer algumas variações desses pontos de interação e vai obter desenhos no ecrã. Portanto, estamos novamente, repito, na década de 60, em 68, e já tínhamos ecrãs táteis, coisa que só foi, obviamente, disseminada depois, muito mais tarde. Eu vou aqui também avançar um pouco mais para vos mostrar a forma como ele procedia depois à captura destas imagens, porque as imagens eram geradas e não eram animadas com muita velocidade nos ecrãs dos computadores da época, que eram francamente mais limitados do que qualquer calculador atual.
E então ele captava essas imagens em vídeo e era depois o vídeo que produzia a animação com a velocidade já um pouco mais fluida, das formas que aqui assim conseguimos ver agora. Chegamos a mais uma outra etiqueta, portanto isto parece que é um desfile de palavrões que soam bem. Este está muito na moda da arte generativa, pelo menos ouve-se falar cada vez mais nas redes adversariais generativas ou nas representações generativas assistidas por inteligência artificial. Essencialmente, a designação de arte generativa surge em 65, mais ou menos na mesma altura em que aquele exemplo que acabamos de ver, e é com o Sr. Georg Ness que faz uma exposição em Stuttgart chamada Generative Computer Graphic, portanto, gráficos de computadores generativos, e faz também uma tese de doutoramento com este mesmo título. E temos aqui um exemplo de um trabalho dele que é chamado um polígono de 23 vértices e é o resultado de uma impressão numa plotter de vários polígonos de 23 vértices, todos eles gerados por computador, de forma generativa. O que é que significa, então, esta questão da generatividade? Aquilo que nós podemos dizer é que a arte generativa tem, claramente, na sua base, um sistema autónomo. Um sistema autónomo, isto é um sistema que é capaz de evoluir e é capaz de combinar caos e ordem. Já vamos ver também o que é que isto significa. Historicamente, a arte generativa tem sido utilizada sobretudo na geração de imagens abstratas, e essas imagens abstratas resultam de sucessivas gerações que progridem dentro dos limites que o programador define. Como fundo deste slide, se atentarem, está uma animação a decorrer, é uma animação de linhas e é uma animação generativa, em que, a partir de cada geração, a próxima geração é feita por evolução. Portanto, há uma evolução nestas linhas, elas vão deslizando para a esquerda ou para a direita, vão sofrendo rotações, vão sofrendo mudanças de cor, vão sofrendo toda uma série de transformações, e nós estamos a assistir a esta evolução constante. E, portanto, este é um exemplo também de arte generativa. Mais tarde, em termos teóricos, é que foi identificado então este elemento crítico da arte generativa por um senhor chamado Clauser, em que ele entende que existe então um processo, uma forma de estruturar e uma mudança ou uma forma de transformar, que são as características mais marcantes da arte generativa. Então, o próprio termo generativo implica este desenvolvimento e movimento dinâmico. O resultado não é apenas uma criação do artista, é o processo que é responsável pela criação do objeto artístico. O processo, portanto, o processo em curso, o runtime da execução deste código. Mais tarde vamos ver que existem aqui também alguns outros elementos que podem interferir ou interagir com este conceito, mas já lá iremos. Na arte generativa podemos então entender que existem várias iterações ou repetições de um determinado procedimento, e cada nova iteração é baseada ou é influenciada no resultado anterior, como eu vos dei no exemplo destas linhas. Por exemplo, isto que aqui está é uma curva matemática, chama-se uma curva e é feita com segmentos de reta, mas a designação é mesmo uma curva, e já vamos ver porquê, em que temos um elemento considerado o iniciador e um elemento chamado gerador. O que nós vamos fazer na primeira geração é aplicar este gerador a cada um dos segmentos de reta que vemos aqui assim no iniciador. E, portanto, quando fazemos isto, obtemos a primeira geração, que é este objeto que aqui está. Depois pegamos nesta segunda geração e cada segmento de reta que aqui está vai ser substituído pelo gerador e obtemos este elemento que aqui está. E se continuarmos a fazer isto infinitas vezes, vamos obter já não, enfim, segmentos de reta visíveis, mas provavelmente pontos, e daí a designação de curva. Esta curva chama-se justamente o floco de neve do Sr. Koch, porque aparenta justamente ser um floco de neve. À medida que estas gerações progridem, como vimos ali assim na segunda, terceira, na quarta, como no caso também da azulejaria, que é profundamente regular, ou na tesselação, nós podemos ter resultados que são idênticos, justamente como os da azulejaria, ou então podemos introduzir elementos, a chamada areia no sistema, que causa desvios nessas repetições. Voltando aqui ao Sr. Georg Ness, portanto, o responsável pelo nome da arte generativa, temos aqui um exemplo em que é perfeitamente visível a forma como estes quadriláteros estão aqui todos alinhados na primeira geração, na segunda geração desalinham um pouco mais, cada vez mais, e quando chegamos aqui, então, aqui assim ao fundo já temos, enfim, quase que um caos total. E percebemos aqui também, apesar de ser uma imagem estática, o processo
pelo qual a primeira linha foi transformada até chegarmos aqui assim à última. Portanto, reparem que todos aqueles conceitos que estávamos a ver anteriormente estão a confluir sempre aqui assim nesta apresentação. Chega aqui também a altura de introduzir enfim, um outro tópico muito curioso e que tem a ver com aquela aproximação da arte e da ciência. O senhor Lindenmayer criou, enfim, mas aquilo que se designa em termos técnicos como uma gramática. Portanto, uma gramática é uma forma de descrever a combinação de vários símbolos e a forma como esses símbolos podem evoluir. O intuito dele com esta gramática era modelar o crescimento de um determinado tipo de algas. Então, ele considerou duas variáveis, as variáveis A e B, considerou um iniciador, que era justamente a variável A, e duas regras. As regras são simples, que é, a cada geração, um A transforma-se num AB, e um B transforma-se num A. Então, se nós vamos iniciar o nosso sistema com o A, aquilo que vai acontecer é que temos a geração 0 é o A. A partir desta regra, o A transforma-se em AB, temos aqui o AB na primeira geração. Depois, este A transforma-se novamente em AB, por esta regra, mas o B transforma-se em A. E vamos aplicando estas regras por aqui fora, por aqui fora, por aqui fora, e aquilo que vamos obter é algo que se assemelha a este desenho que vemos aqui assim ao lado. E, portanto, apesar de ser enfim, um elemento que nós conseguimos reconhecer como sendo profundamente regular, aproximava-se o suficiente para ser interessante também para ele, no intuito de modelar o crescimento destas algas. Estes sistemas podem ser, contudo, tornados mais complexos e mais interessantes quando nós introduzimos aleatoriedade ou probabilidades. E, portanto, então estamos no caso dos L-systems estocásticos. Em vez de termos aquela regra que transforma os A's em ABs, podemos ter uma regra que diz que em 50% dos casos os A's são transformados em AB. E nos outros 50% dos casos são transformados em BB. E então vamos ter sistemas que já não têm aquela regularidade no padrão que nós vimos ali assim atrás e que vão ter sim um aspecto talvez um pouco mais orgânico, até mais próximo daquilo que nós conhecemos do mundo real. Eu trago-vos aqui assim pequenos exemplos que foram resultado de programação de um sistema regular. Este sistema é um não estocástico, porque ele é perfeitamente regular, não tem qualquer espécie de aleatoriedade e é muito simples. Significa que no topo de cada uma destas linhas, ela divide-se em duas linhas ligeiramente mais pequenas. Portanto, conseguimos ver aqui, a primeira geração é esta linha que aqui está, parece o tronco da árvore. A segunda geração é esta bifurcação. Em cada uma delas temos uma nova geração, que é uma nova bifurcação, ligeiramente mais pequena do que a anterior. Então temos este objeto, que é profundamente regular, que se assemelha vagamente a uma árvore, mas que propriamente, dificilmente nós encontraríamos uma árvore com esta forma na natureza. Mas, se introduzirmos as probabilidades, então já vamos ter aqui assim coisas muito mais naturais de aspecto, porque existem então algumas situações em que não temos o tal segundo ramo, não temos a tal segunda bifurcação, e isto pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Reparem que há aqui um que termina logo aqui assim, há outros que terminam aqui, portanto há já aqui assim um aspecto bastante mais natural nesta modulação. Esta abordagem dos L-Systems ainda hoje é utilizada em muitos dos sistemas de modelação 3D, em particular o Maya, e portanto permite obter modelos tridimensionais de árvores, arbustos e outras espécies vegetais com bastante rigor e com bastante credibilidade em termos do aspecto final. Estes modelos podem ser animados e, portanto, aquilo que nós vemos aqui assim é o resultado de uma animação sensível à posição do rato, em que o que se faz variar é justamente o ângulo que existe aqui assim entre cada um destes traços e os outros traços de seguida. Portanto, veem que o cursor do rato está a evoluir aqui de um lado para o outro do ecrã e, portanto, é esta evolução, quanto mais ele estiver para o lado direito, maior é o ângulo, e então parece que a árvore se enrola sobre si própria, e quanto mais estiver para o lado esquerdo, mais natural é esta árvore. A partir daquele mesmo exemplo de programação, podemos começar a fazer variações, podemos começar a atribuir cores, podemos começar então a aplicar as tais probabilidades, e então temos aqui assim um sistema que continua a reagir à passagem do rato, que vemos ali assim, mas que já se torna quase irreconhecível face àquela construção das árvores dos L-Systems.
E se exponenciarmos este tipo de evolução, chegamos a algo que vai gerar formas bastante mais complexas, mas que não está muito longe do L-System original do Sr. Lindenmayer. Inclusivamente, só mesmo por curiosidade, o código usado para gerar estas formas complexas é muito curto. É utilizado através de as duas linguagens de programação tipicamente são utilizadas para este tipo de modelação, que são o Processing e o P5.js. Este é feito em Processing e, portanto, permite uma economia bastante grande de linhas de código para modelar algo que parece bastante complexo e sofisticado. Complexo é o termo-chave que nos traz aqui assim também para este outro ponto, que é muitas vezes nós conseguimos identificar aspectos de ordem e de caos, sendo que a ordem é aquilo que nós podemos associar, por exemplo, à azulejaria normal das nossas paredes da casa de banho, da cozinha, em que os azulejos se repetem todos num padrão perfeitamente regular, e o caos será aquilo que nós associamos provavelmente ao ruído que vemos nas televisões quando não existe qualquer espécie de sinal, o chamado ruído branco. Os sistemas complexos, aqueles em que nós temos uma complexidade que se torna mais estimulante para a mente humana, são aqueles que conseguem combinar justamente a ordem e o caos através de um conjunto de regras e através da utilização destes métodos probabilísticos, estocásticos, aleatoriedade controlada. E, portanto, é aqui assim, neste pico que está no centro, nesta curva da complexidade, que se situam a maior parte destes sistemas, sobretudo de arte generativa, que são estimulantes, que são interessantes para o público, para os visitantes. Aquilo que eu vos mostrei até agora, em termos das imagens produzidas, utilizavam linhas para o desenho. E, portanto, a linha é considerada como um gerador. Mas nós podemos ter qualquer espécie de elemento, qualquer espécie de média como um gerador. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma parte de uma música, pode ser uma própria animação. Agora, aquilo que é exigível dos geradores é que eles deem origem a experiências que sejam diferenciadoras, sejam elas estéticas, lúdicas, etc. E deve poder encaixar-se com outros geradores também. O exemplo que aqui está nesta fotografia é justamente de uma criação, uma senhora com um nome um bocadinho comprido, Carrie Ann Shimsham, que gerou todo um script para uma performance. Todos os movimentos são coreografados através desse script. As luzes são coreografadas através do script e as imagens projetadas também são determinadas a partir desse script. E, portanto, a arte generativa pode produzir uma performance, que foi o caso que aqui quis mostrar também. Outro exemplo dos geradores, aqueles que nós hoje em dia já estamos quase muito habituados a ver com os sistemas de geração de imagem assistidos por inteligência artificial, em que podemos ter várias graduações de uma imagem, várias evoluções desta imagem, e, portanto, o gerador aqui será tudo aquilo que faça parte da construção de um rosto humano. Podem ser sonoros, podem ser verbais, podem ser estruturais e podem ainda ser combinações de outros geradores. Portanto, nós podemos ter um sistema que gera objetos particularmente complexos e esses objetos vão se transformar nos geradores de outro sistema ainda mais complexo, que é também o que se passa na maior parte destes sistemas. Em termos de classificação, os geradores podem ser determinísticos, portanto, dão origem a resultados expectáveis, ou não determinísticos, dão origem a resultados inesperados ou que nós não sabemos exatamente como vão ser. Os não determinísticos, que são os mais interessantes, também podem ser do tipo interativo, em que o próprio público se transforma no caos que é introduzido na obra, porque a maior parte das vezes os artistas não têm forma de saber o que o público vai fazer. Podem ser aleatórios, em que é o próprio sistema que gera e introduz essa aleatoriedade, ou então podem combinar as duas coisas, podem ser interativos e podem ser aleatórios em simultâneo. Há um caso muito engraçado e é um caso pioneiro. O XL1 de 1983 é um caso de arte generativa que foi distribuída através de vinil. Era um disco em vinil que tinha uma faixa que não era possível ser tocada num giradiscos, uma vez que nós punhamos a tocar a música no início, aquela faixa estava separada, tinha que se lá colocar então a agulha e o código era carregado do ZX Spectrum. E permitia sincronizar a música que se estava a ouvir com um sistema que gerava estas imagens de arte generativa, obviamente temos aos anos 80 e à capacidade do ZX Spectrum, e por isso é de facto acho que um caso não só pioneiro como único na forma de distribuir este objeto de arte generativa. Aquilo que vos mencionei há pouco, para além da aleatoriedade, que foi a questão da interação,
Ela corresponde também a uma estratégia, é uma estratégia do próprio artista, do criador das obras, e essa estratégia pode ter que ver com o aumento da participação do público, a forma como o público fica com a percepção de que pode controlar algumas partes da obra e, portanto, reage e integra-se mais com a própria obra. Pode criar também desvios imprevistos no curso das gerações e, portanto, gerar algo que seja bastante mais diverso. E a interação pode, então, ser, neste caso, comparada à aleatoriedade, com a única diferença de que é produzida por humanos e não pelo computador. Eu vou-vos mostrar aqui, assim, uma situação de uma instalação que eu desenvolvi, chamada O Mandala. O Mandala tem um tapete que é colocado no chão e tem aqui cerca de 100 copos, que têm uma série de objetos dentro, tem mais enfim, uns componentes com LEDs, e depois aqui no centro tem um suporte no qual está pendurado um microfone, que nós vemos aqui assim. Este microfone é a forma de interagir com a obra. Portanto, ele capta sons, os visitantes chegam-se ao pé do microfone para, enfim, dizerem o que quer que queiram, e são geradas mandalas que reagem a esses sons. É uma geração profundamente aleatória, não há uma relação direta com a temática, ou seja, eu não digo faca e aparece uma faca, não. Ela vai analisar sim as frequências do som, são frequências graves, são frequências agudas, se é um som mais intenso, um som menos intenso, e é com base nessa análise que são produzidas as várias imagens. Bom, o que foi interessante para mim na exposição daquele artefacto foi que, justamente, eu, enquanto criador, testei, como vos disse, as frequências altas, baixas, graves, agudas, e não estava preparado para, de repente, ver as pessoas a chegarem ao pé do microfone e começarem a fazer perguntas do género: como é que vai ser a minha vida amanhã? E esperarem por uma revelação mágica na composição das mandalas. E, portanto, este é um daqueles exemplos clássicos em que nós não sabemos o que o público vai fazer, e há sempre uma riqueza muito grande para o criador ficar a observar justamente o comportamento do público, a interação do público, que pode revelar até novas formas de interação e, enfim, formas insuspeitas. Um outro caso também gostaria de vos partilhar convosco é um projeto meu também, Alquimia. Alquimia tem um ecrã de computador com uma câmara, essa câmara faz uma detecção do rosto da pessoa que está lá à frente, e é feita também uma projeção para permitir que outras pessoas possam assistir àquilo que se está a passar. Portanto, não é uma interação com toque, é uma interação através de expressões faciais. Aquilo que nós vamos ver aqui, assim, é um exemplo em que o meu rosto vai aparecer misturado com vários outros rostos que fazem parte de uma base de dados, assim que o vídeo faça o favor de arrancar. Isto às vezes parece que não quer colaborar assim muito. Ok. Alguns por ali eu estou sempre misturado com mais qualquer coisa inesperada. Os movimentos que nós vemos, de abrir a boca, fechar os olhos, rodar a cara, são os movimentos que eu, sou a pessoa que estou a interagir com o sistema, vou fazer, e depois o sistema incorpora com as restantes rostos, máscaras, etc., que existem no seu interior. Portanto, isto apenas para dar uma ideia também da diversidade de interações, de mecanismos de interação que nós podemos integrar nestas obras. Um outro exemplo também muito, muito interessante é este sistema que permite interagir com um sistema que gera música, gera jazz, a partir da melodia tocada pela própria pessoa.
Portanto, a cada som de piano que nós havíamos ali alguém a tocar, o sistema responde com um som de marimba que faz o diálogo musical com o músico que ali está. Portanto, mais uma forma também distinta de interação. Este site, o evesilk.com, se quiserem abrir uma janela de browser, podem experimentar e ver o que lá existe. É um site que permite criar imagens de arte generativa com muita facilidade. Ele tem aqui um conjunto de geradores que permitem fazer, enfim, todas estas linhas altamente sofisticadas, com um ar bastante complexo, com, enfim, muita facilidade. E, portanto, vamos obter imagens, de facto, com várias texturas, com várias cores. Existe aqui assim, um menu do lado esquerdo que permite aceder a todas estas variações. Eu não vou esperar por ver as vossas criações, mas confio que serão todas bastante boas. Mas agora vou-vos mostrar aquilo que alguns utilizadores fazem. Enquanto que a maior parte de nós, eu incluo nesse grupo, faz experiências como aquelas que estão aqui assim a ver no vosso ecrã, há pessoas que se dão ao trabalho de utilizar aquele mesmo sistema para produzir um outro tipo de imagens com muito mais detalhe, com muito mais intenção, portanto não tão aleatórias, e portanto com um mérito muito acima de nós que seremos os utilizadores mais, enfim, corriqueiros daquele tipo de sistema. E portanto é esta relação entre quem cria o sistema e quem usa o sistema que gera aqui assim, enfim, umas zonas um pouco cinzentas que não nos permitem responder a quem é o autor de cada uma destas imagens. Portanto, não é só a pessoa que as desenhou usando o sistema, é também o criador do sistema e, portanto, é o conjunto desta interação entre os dois que está na origem daquelas imagens. Um exemplo final de toda esta grande série é o live coding, a codificação ao vivo, em que basicamente consiste numa performance em que um programador exibe os seus dotes de programação ao vivo, em frente a um público, tipicamente para gerar ou sons, música, ou então imagens. Vou-vos mostrar aqui um exemplo que é uma demonstração até de um programa específico, de um software específico, e que ilustra bem como Ó, professor, deixe-me só interrompê-lo. Era suposto termos ouvido alguma coisa anteriormente? Não conseguiram ouvir. Não. Então, deixa-me Desculpe a intermissão. Eu vou só fazer então aqui uma coisa. Vou parar de partilhar brevemente e vou voltar a partilhar, porque isto às vezes acontece. Vou andar aqui para trás. Sim. Cada bloco de código que o programador está a escrever, quando ele termina de escrever, seleciona a totalidade, fica tudo marcado cor-de-rosa e dá origem a uma evolução naquilo que nós estamos a ouvir. Bom, esta é mais uma forma também de interação, neste caso do próprio criador do sistema com a sua própria criação. Isto agora não está aqui a passar.
desculpa. Por algum motivo. Não sei se aquela última operação que eu fiz agora me impede de continuar aqui a Mas aparecer. a música era interessante, professor, não há problema, estamos a gostar, acho eu. Bom. Ok, pronto. Tá, já está. Agora que nos aproximamos então da reta final, aquilo que normalmente é feito em todos estes sistemas de arte computacional corresponde a sensivelmente 4 etapas de desenho. Uma primeira etapa em que nós vamos identificar quais é que são os geradores que usamos, vamos usar uma bateria de sons, vamos usar imagens, linhas coloridas, pontos, etc. Quais as regras, qual é o dispositivo estruturante, quais são as regras que vamos usar para fazer a recomposição de todos esses elementos. Como é que nós fazemos a integração e provavelmente alguns testes que vão levar a outras evoluções entre as regras e o vocabulário, e finalmente vamos detectar o que é a obra que nós queremos apresentar, daquilo que vai ser exibido perante o público. Para explicar um pouco mais o que é esta detecção de eventos, estas 6 imagens que aqui estão são resultado da execução de um mesmo programa sobre uma fotografia minha e que deu resultados muito diferentes. Eu, a partir destes resultados, consigo identificar quais são os parâmetros que eu gosto mais, para depois selecionar, então, para levar o programa para uma apresentação, ou as imagens para uma apresentação, e quais as que eu gosto menos. E, portanto, é esta detecção que faz parte justamente da análise que a maior parte dos sistemas de arte computacional depois vêm permitir. Aqui assim também aproveito para vos mostrar mais projetos, mais 3 projetos que são relativamente recentes. Que se chama especismo, etarismo e racismo, que basicamente em vez de usarmos elementos abstratos vão ser usados elementos figurativos. São elementos que derivam de rostos, seja de rostos humanos, seja de rostos animais. Muitos destes rostos são imagens que me foram enviadas, é um projeto que está aberto à participação do público. Outras imagens eu obtive a partir de sistemas de geração de inteligência artificial, portanto estes 2 que estão à direita são de pessoas que não existem, são rostos gerados eles próprios também por computador. As imagens são divididas em 3 fatias, em olhos, nariz e boca, e depois vão dar origem a uma composição, uma animação que vai estar constantemente em curso, em que são produzidas estas máscaras que aqui aparecem no centro, correspondentes provavelmente a uma nova geração de máscaras conhecidas provavelmente em muitas culturas espalhadas pelo mundo fora, em que justamente os elementos animais são misturados com os elementos humanos. E o processo é um processo contínuo, fluido. Vou passar aqui um pouco mais para o meio. Aquele projeto em particular utiliza também a geração de som pelo próprio sistema, portanto o som também faz parte do output do sistema generativo. Este projeto Post Digital City é menos ambicioso nesse aspecto e pretendia ser exibido em locais de passagem. Foi justamente desenhado para estar em exibição na fachada de um edifício e compõe-se da minha interpretação do que é uma cidade pós-digital. Essa interpretação parte de 3 blocos. Um bloco central em que aparecem várias fatias de edifícios resultantes de fotografias minhas ou algumas de bancos de imagens também, e basicamente é aquela sensação que nós temos quando viajamos numa cidade, a nuvem que está lá em cima com vários logotipos de várias marcas e de serviços, e em baixo a zona em que circulam as pessoas e as reações estereotipadas da maior parte de nós que utilizamos redes sociais. E, portanto, o resultado final é esta cidade digital.
E chegamos aqui a uma outra, que é este Generative Ominous Dataset, GOD. Este projeto foi feito como resposta a uma chamada para participações de projetos artísticos e essa chamada dava pela designação de visões de Deus. E, portanto, a minha inspiração aqui, assim, foi justamente esta representação de Deus, que é o olho que tudo vê. E a partir daqui, enfim, tive uma série de ideias, essencialmente 3 ideias, já que também Deus, pelo menos a tradição cristã, é tido como uma tríade. A primeira ideia é que os dados são, em muitos sentidos, o novo Deus, em que governam praticamente a vida de muitas empresas e de muitos governos e de todos nós, de certa forma. A segunda ideia é que o conjunto de dados é um conjunto um pouco tenebroso. Literalmente, as imagens que eu usei para alimentar este sistema são todas elas imagens com uma carga muito negativa, e foram usadas para gerar algo que seja belo e esteticamente aprazível. Portanto, as imagens resultam todas de situações de violência, de miséria, de pobreza, portanto, são todas elas, enfim, fortes, agressivas, mas são tratadas de forma a eliminar o seu reconhecimento e criar aquilo que eu designei por estas epifanias generativas, e as epifanias generativas, nós podemos ver, são recompostas a partir de tudo aquilo, portanto, de todas aquelas imagens. Há um conjunto de várias centenas que alimenta esta instalação em particular. Em algumas situações nós quase que conseguimos distinguir alguns dos elementos, mas é muito difícil, propositadamente, e portanto aquilo que resulta é algo que não tem relação semântica com o que está na origem e é também, enfim, uma forma de endereçar a maneira como os dados podem ser tratados, processados, adulterados e recompostos e mostrados de uma forma completamente diferente. Bom, aquilo que é usado na base de todos estes sistemas é também a base da maior parte dos sistemas de inteligência artificial que são muito populares hoje em dia, as redes adversariais generativas. Estas redes estão na base da maior parte dos sistemas que permitem compor imagens pela chamada inteligência artificial. Sem entrar em muitos detalhes, existe aqui uma forma em que há 2 sistemas. São adversariais porque são estes 2 que dialogam, o generador e um discriminador. São gerados constantemente elementos que depois vão ser analisados por um operador humano que determina que finalmente aquele resultado é aceitável. E isto é feito com dados reais, portanto os conjuntos de dados são os conjuntos obtidos pela navegação na internet. A imagem com que abri a apresentação é justamente a evolução de um destes sistemas. Reparem que aqui sim a intenção era criar rostos humanos. Claramente há aqui um que falha, este não produz um rosto humano, portanto este não passaria no discriminador, enquanto que os outros 3 sim produziriam resultados aceitáveis para o discriminador. O Midjourney é talvez o sistema mais conhecido e é um sistema que se tornou muito popular, porque permite a geração de imagens estranhíssimas, desde imagens do filme Alien, como se fossem pintadas na Florença do século XV, ou então de um filme que não existe, Salvador Dalí, que é a Rainha do Universo, um filme de ficção científica. E provavelmente todos nós vimos as imagens do Papa a jogar basquete ou com roupas de marca, que obviamente também não correspondem a nenhuma situação real e, portanto, estão na origem da maior parte daquilo que nós chamamos os deepfakes. Um caso também muito curioso foi deste fotógrafo alemão que submeteu esta fotografia a um concurso de fotografia, ao Sony World Photography Awards, ganhou o concurso e recusou o prémio porque a imagem tinha sido não obtida por meios fotográficos, mas sim gerada por inteligência artificial. E, portanto, ele tornou-se quase que uma espécie de defensor da situação de que estas imagens não representam de facto objetos de arte fotográfica, são outra coisa completamente diferente e, portanto, foi esse o argumento dele para rejeitar o prémio. E estas imagens estão também na base da rejeição do copyright, do direito de autor, neste caso por instituições americanas e já algumas europeias, não são admissíveis imagens geradas por inteligência artificial como sendo atribuíveis a direitos de autor, dado que são sistemas não humanos que estão na sua gênese. Portanto, agora sim, para terminar, nós estamos num novo paradigma, nesta arte computacional que chegamos aqui, em que o artista já não desenha a totalidade da obra. Portanto, ele desenha um conjunto de regras e procedimentos, tem a noção de quais são as balizas estéticas dentro das quais as obras vão evoluir, mas é muitas vezes o público, o observador, o interator, que vai gerar, de facto, a obra final.
No código genético, então, nós podemos dizer que existe aqui assim esta relação entre o artista, o artefacto e a própria audiência, e é isto que constitui a obra de arte computacional nos tempos que correm. E recordo também aqui assim os 5 princípios, as 5 características que o Lev Manovich determinava para a Numida arte computacional também, e que são essencialmente a representação numérica, portanto a representação binária, digital, a modularidade, como vimos, muitos destes sistemas são modulares, permitem que as regras e o vocabulário sejam recompostos de formas diferentes sem mudar fundamentalmente o esquema, a automação, o tal sistema autónomo que está na base também da arte generativa, a variabilidade dos aspectos de aleatoriedade controlada ou de interação que podem ser introduzidos, e a transcodificação, que nos permite transformar imagens em vídeos, vídeos em sons, sons em imagens, e portanto haver toda esta permeabilidade entre os vários média. Aquilo que eu tentei demonstrar ao longo desta apresentação é justamente a forma então como a arte algorítmica, processual, a procedimental e a generativa contribuíram para chegarmos à arte computacional, e como a arte computacional hoje em dia é tudo isso e mais ainda, e portanto acabou por começar a explorar novas fronteiras e novos formatos. E, portanto, agradeço imenso a vossa atenção. Peço muita desculpa por me ter alongado com este entusiasmo, mas espero que ainda haja aqui, sim, alguns minutos para questões que queiram colocar. Muito obrigado. Professor Pedro, nós é que temos a agradecer a partilha e o entusiasmo que colocou na sua apresentação e que nos enriqueceu, certamente a todos, aqueles que se calhar estão já mais habituados a estas questões da parte computacional, mas mesmo aqueles que, como eu, é a primeira vez que tivemos contacto e fiquei surpreendida pelo potencial. No chat, nós não estamos aqui a visualizar nenhuma questão. Ainda assim, se algum dos participantes quiser colocar oralmente, está aqui uma questão do João Dias, que tem a ver com os desafios e obstáculos a enfrentar na evolução deste tipo de arte, contrapondo com a evolução tecnológica constante a que nós temos vindo a assistir. E ele dá como exemplos questões éticas, preservação das obras, das respectivas obras, acesso de segmentos de público com determinadas dificuldades. Se o professor quiser aqui ajudar um bocadinho à descodificação disso. Há de facto algumas questões que se prendem com a curadoria da maior parte destas obras, sobretudo porque, como bem diz, com a evolução constante das plataformas, muitas vezes nós temos obras que foram desenhadas para determinados sistemas que deixaram de existir ao longo dos anos, ou que estão feitos em plataformas que já não existem, já não são suportadas. E, portanto, é um aspecto complexo a curadoria dessas obras, a preservação dessas obras implica a preservação de todo o ecossistema. Portanto, não basta, no caso de ser código computacional, preservar esse código, tem que ser preservado o código, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de execução, a máquina em que foi executado e tudo isso, e portanto é bastante complexo. Questões éticas, muitas, sempre. Aliás, cada vez que há coisas novas, há questões éticas novas. E, em particular, em relação a todas estas obras geradas por inteligência artificial, uma vez que os seus conjuntos de dados que estão na base, como aqueles dados tenebrosos que eu mostrei no GOD, são dados que são obtidos sem autorização. E, portanto, nós não sabemos se as nossas próprias fotografias foram também elas pesquisadas por aqueles motores de busca para criar os datasets que estão a ser usados, mas certamente obras de muitos e muitos artistas foram usadas sem a autorização desses mesmos artistas, tanto que existem já vários movimentos, enfim, de alguma forma, pela utilização ética dos dados que se encontram online. Faz parte da evolução, e como a evolução está cada vez mais acelerada, as questões éticas também vão ser cada vez mais difíceis e sobrepostas umas às outras. E sim, há dificuldades. Em relação às questões de público com determinadas dificuldades, há algumas obras especificamente desenvolvidas para públicos também muito específicos. Em particular, áudio posicional, por exemplo, que é utilizado para cegos. Existem várias obras, inclusivamente até performativas. Há uma do Rodolfo Quintas, que se chama, se não me engano, Presence ou Presence, em que um cego coloca uns auscultadores e consegue identificar através do som uma zona segura e consegue expressar-se corporalmente dentro dessa zona segura, porque os sons que ele ouve têm a ver com a posição do seu corpo, têm a ver com as ações que o seu corpo desenvolve e com a forma como ele se relaciona com o restante espaço. Agora, há de facto uma intenção muitas vezes de tornar essas obras mais facilmente acessíveis, menos facilmente acessíveis, porque também faz parte da própria tecnologia.
Não há aqui assim um universo que seja acessível a todos, infelizmente, mas existem já essas preocupações e algumas delas vão ao encontro dessas mesmas preocupações. Professor, nessa linha de pensamento, a Ariela coloca a questão de que a possibilidade da replicação fácil por meio do software pode facilitar a distribuição de obras artísticas, tornando assim o preço mais baixo da arte como um produto. A questão da acessibilidade da arte também, não é? Sim, sim, sim. Temos também o exemplo recente dos NFTs que vieram contrariar esta questão do preço acessível e, portanto, sabemos que há NFTs que foram vendidos, enfim, por brutalidades de dinheiro. Eu posso falar que isto tem muito que ver também com as opções específicas de cada artista. Por exemplo, os trabalhos que eu desenvolvo, eu não coloco qualquer espécie de restrição na utilização das imagens, um bocadinho à semelhança do que se passa também na investigação, uma vez que eu sou um académico, e, portanto, há apenas uma questão de atribuição. Da mesma forma que nós fazemos citações nos artigos, quando escrevemos artigos, se alguém utilizar as minhas obras, pode usar, enfim, sem qualquer espécie de problema nem restrição, e coloca lá o meu nome e dizer que sou o autor. Não há mais restrição por aí, não procuro monetizá-las por essa via, até porque muitas delas, como eu disse, são instalações, e portanto é muito difícil vender uma instalação, e não faz parte dos meus objetivos. A maior parte das vezes o financiamento que nós obtemos vem através de projetos de investigação, vem através de prémios de exibição, portanto há outras formas alternativas de fazer essa rentabilização. Entendo que isto não é enfim, um modelo válido para todos, mas é o meu e é desse que eu consigo falar com mais propriedade. Uhum. Professor, o Telmo Martins, relativamente ao último slide sobre fotografia que mostrou, coloca a questão de sendo que neste momento com o chat GPT e outros espaços de criação e divulgação de componentes de inteligência artificial, acha que podem estar muitos empregos em risco no futuro e as pessoas acabarem por cair no esquecimento enquanto funcionários? Sempre se falou desse perigo em relação a todo e qualquer tipo de automação, desde a robótica nas fábricas, na indústria, e claramente aqui assim nós já temos também notícia de algumas publicações, alguns jornais inclusivamente, que começaram a utilizar imagens geradas pelo Midjourney nas suas publicações. Com, enfim, o argumento de que essas imagens não têm direito de autor, de facto, porque não há um reconhecimento das imagens que potencialmente estiveram na base da sua geração, e, portanto, por aí sim haverá algum risco. Não penso que seja algo que venha a determinar aqui propriamente o surgimento de impedimentos, até porque nós sabemos, do ponto de vista histórico, quanto mais barreiras se levantam a uma coisa, mais popular ela se torna. O fruto proibido é sempre mais apetecido. Eu acho que pode começar a haver algum cansaço. Aquelas imagens que eu mostrei do Midjourney, desde o filme do Dalí, as imagens do Alien, até o próprio Papa, já se tornaram tão banais que quase não nos causam surpresa. Quando vemos uma nova imagem daquele tipo, já sabemos, provavelmente foi gerada aqui ou ali. Agora, isto para mim tem um sabor amargo, que é, nós qualquer dia já não sabemos distinguir uma coisa da outra. Não sabemos distinguir o que de facto é um documento real, o que identifica algo que seja parte da nossa realidade e, portanto, que documenta essa realidade, de algo que documenta a nossa imaginação. As coisas começam a andar tão próximas que já não é observável essa diferença. E esse, para mim, pode ser o risco. Sobretudo porque também sabemos que nem toda a gente é bem intencionada e, portanto, muitas dessas imagens podem ser colocadas ao serviço de detração, de, enfim, manchar o bom nome, etc, etc, etc. Professor, o João Mota coloca-lhe esta questão, nesse sentido que é, se acha que a arte computacional muda o paradigma da arte? Assim, de que forma e em que sentido? Estamos a assistir aqui a um novo paradigma. Mudou já, e não é de agora, já mudou logo a partir do momento em que surge e é recebida com rejeição por todas as outras formas de arte. E, portanto, acabou por ser enfim, uma espécie de um pé na porta que depois se tornou cada vez maior, até que neste momento já ultrapassou a escala de dinossauro na porta, não é? Agora, vem introduzir novos paradigmas, sim, sobretudo a partir desta relação que eu vos mostrei aqui mais no final, entre o artista, o artefacto e a audiência. É uma relação que não era tão
intensa no passado, não existiam outras formas de arte, mesmo a arte cinética, mesmo os móveis não tinham esse tipo de relação, em que o público pode influenciar o rumo da criação, em que pode determinar que as coisas vão ser geradas de uma forma ou de outra, como aquela mistura dos rostos com as máscaras que eu vos mostrei também na minha peça, ou o som que é feito para influenciar as mandalas, seja o que for. Portanto, o público passou a ter um papel muito mais relevante do que até então tinha. E isso também se nota nos próprios museus. A maior parte dos museus e até das grandes exposições itinerantes que se tornaram famosas nos últimos tempos partem muito desta noção de interação, ou de imersão, se quisermos. A experiência Van Gogh, enfim, a experiência Escher, todas essas experiências têm esses mecanismos já com características de arte computacional que permitem fazer essa imersão, que permitem fazer essa interatividade. Uhum. Professor, acho que temos aqui mais 3 questões, se puder ser. Sim, claro. Do Ângelo, relativamente à geração da melodia feita por código, que mostrou, se esta requer uma base de dados prévia com as samples, que são chamadas por isto. E a outra questão é, por que não passar, pelo menos de forma leve, pelos videojogos, visto que estes auxiliam tanto o desenvolvimento destes conceitos e técnicos? Há muitas formas de arte que eu não mencionei porque nós ficávamos aqui até às 10 da noite. Apenas por isso. E também porque algumas me são mais próximas do que outras. Esse é o motivo porque videojogos, não estão as modulações 3D, as animações 3D, enfim, haveria aqui assim também pano para mangas por essa via. Em relação àquela questão da geração da música, mais do que samples, aquele é um sistema MIDI e é um sistema em que o que está a ser gerado por computador são as notas. As notas no sentido da duração, a nota musical em si, enfim, a escala, etc. Os timbres fazem parte do próprio sistema, pelo menos naquele caso que estávamos a ver. Ali assim, o que é de facto criado de forma interativa e no momento de execução é a resposta melódica àquilo que é tocado pelo utilizador do sistema. Portanto, o utilizador toca uma frase melódica e o sistema responde com outra frase para nós distinguirmos, tem um timbre diferente, o instrumento é diferente. Mas, portanto, não é tanto, não se coloca tanto a questão de sample, é mesmo uma questão de geração de pauta, se quisermos. É uma pauta musical que é feita naquele preciso momento como resposta àquela interação. Ok, acho que ainda conseguimos ir à questão da Isabel Garcia, que no âmbito da tesselação, o mosaico romano pode ser plano ou tridimensional, tal como a azulejaria. Como é que o classifica? Planar, pode ser planar ou tridimensional. A tesselação, pelo menos do ponto de vista geométrico, geralmente é entendida como uma tesselação planar. Quando eu mencionei aquele aspecto da azulejaria islâmica, é porque ela foi mais longe do que o plano. Portanto, aquelas regras que eu falei de poder ser com polígonos regulares, apenas triângulos, quadriláteros, hexágonos, referia-se à tesselação planar, claramente não à tridimensional. A tridimensional é bastante mais sofisticada e complexa do que essa. A tesselação planar é mais fácil e é também aquela que mais facilmente é adotada pela computação, porque nós estamos perante um plano, um ecrã, enfim, liso, e é nesse ecrã que depois tudo se desenrola. E, portanto, aqueles exemplos que eu fui mostrando têm todos a ver com a tesselação planar e não tanto com o aspecto tridimensional, como eram aqueles exemplos magníficos da arte islâmica. Eu peço perdão à Letícia, porque saltei aqui a questão dela, que tem a ver com, ela diz que percebi que há muitas obras que envolvem imagens e sons, e coloca a questão se há mais exemplos, o professor já disse um bocadinho sim, né, que não consegue ir a todo lado, de obras da arte computacional na literatura, aqui especificamente à literatura. Sim, se procurar por literatura generativa, vai encontrar não só vários exemplos, como até conferências dedicadas ao tema. Existe um professor americano chamado Nick Montfort, que tem uma série de obras premiadas, com a particularidade de ele disponibilizar também o código que está na gênese da maior parte dessas obras, e portanto é uma área toda ela bastante rica e muito divulgada neste momento, não é propriamente assim um nicho obscuro nem nada que se pareça. Questões no chat não tem muitos comentários, depois também vamos fazer chegar os comentários de apreciação e de quem gostou muito desta sua intervenção. Se não havendo aqui mais nenhuma questão no chat,
Nós só temos mesmo, enquanto organização de centros locais de aprendizagem aqui da Universidade Aberta, lhe agradecer toda a sua disponibilidade e os contributos que nos deu nesta sessão. Relembrar que esta sessão foi gravada, posteriormente vai ficar disponível no espaço do YouTube da Universidade Aberta, depois pelo que vão poder rever novamente. O professor Veiga, Pedro Alves da Veiga, também deixou o seu contacto, certamente estará disponível para alguma questão que possa ainda vir a surgir. E dar-vos também esta informação de que já foi disponibilizado aqui no chat o link do inquérito de satisfação. Quem não o fez, nós vamos enviar também esta possibilidade através do e-mail, e nós muito vos agradecemos que respondam ao inquérito de satisfação, porque é assim que nós podemos melhorar. Por fim, dizer-vos que no próximo dia 16 de maio vamos ter um novo webinar neste ciclo sobre o tema da transformação digital e formação profissional, por isso estejam atentos e atentas à newsletter que recebem com as notícias da UNCLA, que vai lá estar. Por isso, em nome da organização, agradecer ao professor Pedro Alves da Veiga e a todos vós pela vossa participação e presença nesta sessão. Muito obrigado, então. Obrigado.